Kagurabashi, o novo mangá shonen mais hypado do momento. Neste vídeo você vai ver o review dos 4 primeiros capítulos dessa obra que tá incrível. E depois do review eu ainda vou dar minha opinião do que eu achei. Até agora, pelo menos, né? Mas antes disso, já deixa seu like e se inscreve no canal que isso me ajuda muito. Então bora pro vídeo. Primeiro capítulo. A primeira página do mangá é mostrando como a forja é muito importante nas criações de espadas japonesas. Logo após essa introdução, a gente é apresentado ao protagonista do mangá, o Chihiro. Ele é um aprendiz de ferreiro, no caso o ferreiro principal é o seu pai, que se chama Rokuhira. Ele é um ferreiro muito renomado dentro do Japão, isso porque ele cria incríveis espadas usando uma técnica única. E a gente vê que o pai dele é muito sério quando ele tá trabalhando, ele leva aquilo com muita responsabilidade, mas fora do trabalho ele tem uma personalidade totalmente diferente, ele é muito mais extrovertido e brincalhão. A gente vê ele conversando com os peixes ali, dizendo que os peixes trazem sorte, mas logo depois ele pensou em comer os peixes, então ele é muito brincalhão mesmo. O Chihiro e seu pai continuam trabalhando, até que um velho amigo do pai dele chega na casa dos dois. O nome dele é Shiba. Os três entram em casa e o Shiba vai falando aí que há 15 anos atrás, na Guerra de Seitei, o pai de Chihiro se tornou mais famoso até mesmo que os samurais. Isso porque as espadas que o pai do Chihiro forjou deram fim à guerra. O Shiba vai embora e o pai do Chihiro aproveita para dar um conselho pro garoto. O conselho é que as espadas não têm só o ponto positivo. As espadas ajudam a salvar a vida das pessoas, mas também serve para matá-las. Então o pai do Chihiro diz para ele ser responsável, para não confiar suas espadas em mãos de pessoas erradas. Então o Chihiro sempre vai ter que carregar esse peso, né? Será que a pessoa que eu vendi a espada vai usar para um propósito bom ou para um propósito mau? Então essa é a responsabilidade que o Chihiro vai ter que carregar. O Chihiro aceita essa responsabilidade e a gente tem um primeiro time skip. O mangá corta para 38 meses depois de tudo que a gente viu até agora e a gente vê uma ação de uma gangue local. Essa gangue tá matando as pessoas porque eles querem os nomes dos membros do movimento da purificação. Pelo diálogo que rola, a gente vê que essa gangue tá roubando as terras e o dinheiro da população local. E o chefe dessa gangue não está com medo desse movimento da purificação, porque ele é protegido por um mago negro. O mago finalmente aparece na frente de todos e dá uma demonstração de seu poder, criando uma mini árvore cheia de espinhos ali para amedrontar o cara que estava preso. O mago diz que enquanto o líder da gangue estiver pagando ele não vai fazer nada, ele não vai interferir nos negócios. E diz que daqui a algum tempo a magia que tá sobre o garoto, né, vai se acabar. A cena corta e a gente vê Chihiro e Shiba dentro de um trem. A gente vê a diferença do Chihiro, primeiro que agora ele tá com a cicatriz do lado esquerdo do seu rosto e tá bem mais velho do que antes. Shiba até diz: olha Chihiro, você que não quer esconder essa cicatriz, tem como a gente tirar isso do teu rosto. E o Chihiro diz: não, essa cicatriz me lembra daquele dia. E diz que para ele continuar, ele tem que ter essa boa dose de ódio. Eles chegam na cidade e essa cidade que eles estão é a cidade daquela gangue que é protegida por um mago negro. E a gente vê que essa gangue é uma gangue muito radical, pois eles mataram o movimento da purificação, que era um movimento contra essa gangue, e expuseram seus corpos mortos em cima de uma ponte para avisar a população que quem mexer com eles já era. O Chihiro fica com muito ódio e pede pro Shiba levar ele até o local onde essa gangue tá. Shiba e Chihiro chegam no local e o Shiba não tá nem aí pra nada, já joga uma faca na garganta de um dos membros da gangue. Todo mundo já fica tipo, mano, o que é que tá acontecendo? O Chihiro chega então no meio da mesa e faz um movimento circular, assim cortando todo mundo da mesa. Logo após isso, o Chihiro vai pro local onde aquele gangster, o chefe da gangue, estava ameaçando aquele garoto. E ele já chega com tudo, não quer saber de nada, literalmente faz a limpa em todo mundo. O chefe da gangue já fica desesperado, perguntando quem é o Chihiro, e o Chihiro diz que só veio fazer umas perguntas, e que babacas como eles não podem segurar uma espada. Lá fora, o Shiba estava conversando com um dos membros que ainda estavam vivos, e ele fala que o Rokuhira, o pai de Chihiro, colocava magia nas espadas, então por isso que elas eram tão especiais. Então a gente vê o Chihiro usando a magia de sua espada, criando peixes, aqueles mesmos peixes que o pai do Chihiro falava. O Shiba continua dizendo que a espada do Chihiro é a última lâmina do pai dele, e que o Rokuhira deu a vida para fazê-la. Então só com um ataque chamado Entenkuro, o Chihiro detona todo mundo que tá ali com um golpe só. Após isso, o Chihiro começa a perguntar sobre um tal de Rishaku. E os Rishakos é nada mais nada menos que uma organização de magos. O chefe da gangue fica muito surpreso, afinal esses Rishakos são magos muito poderosos e ninguém mexe com eles. Mas o Chihiro diz: eu não tô nem aí pra isso, eu preciso matar cada um deles. E assim acaba o primeiro capítulo. Segundo capítulo. O segundo capítulo começa continuando a conversa do Chihiro com o chefe da gangue. O Chihiro começa a falar tudo o que ele sabe sobre a organização
Hishako. Ele sabe que a organização está presente há 4 anos e que são uma pequena gangue de magos. O Chihiro vai pressionando o chefe da gangue, mas quando ele ia dar a informação, ele começa a virar um monstro gigante. O monstro ia atacar o Shiba, mas ele rapidamente usa, ao meu ver, uma magia que faz teleportar ele e o garoto para fora do local. Shiba volta lá para dentro e encontra Chihiro, que tá todo cheio de sangue e machucado. E o Chihiro revela que isso foi por causa do encantamento que os magos colocaram nesse cara. E esse feitiço é que se o chefe da gangue tentasse falar sobre a organização, ele viraria esse monstro. Com tudo acabado aqui, tanto Shiba, tanto Chihiro resolvem ir para Tóquio. Após tudo isso, a cena corta e a gente vai ver um flashback. A gente vê que a casa do Chihiro era protegida do mundo externo por uma barreira. E quando alguma coisa anormal acontecia lá dentro, graças a essa barreira, o Shiba ficava sabendo no mesmo momento. Há 3 anos atrás, essa barreira alertou Shiba e ele foi correndo para a casa do Chihiro o mais rápido possível. Quando ele chegou, tudo estava destruído e o pai de Chihiro estava morto. Chihiro explica que 3 magos roubaram 6 espadas do pai do Chihiro. O pai do Chihiro criou essas 6 espadas durante a guerra. Essas espadas foram as espadas essenciais para vencerem a guerra. Depois que a guerra acabou, as espadas foram devolvidas para o pai do Chihiro e ele guardou no porão. Então vemos que essas 6 espadas devem ser muito poderosas mesmo. Até porque 3 magos foram lá para roubar e mataram o pai do Chihiro para que ele não pudesse criar mais espadas. Chihiro começa a entrar em lágrimas e começa a se questionar por que os magos fizeram isso. E diz para ele mesmo que ele precisa matar esses magos. O flashback acaba com Shiba dizendo que essa é a última espada do pai do Chihiro e que ele trabalhou anos e anos para fazê-la. Essa é a sua última 7ª espada. O principal motivo de o Chihiro estar indo atrás desse grupo, dessa organização, é que provavelmente os 3 magos que roubaram as espadas fazem parte dessa organização. E se o Chihiro os matá-los, ele iria estar vingando seu pai e tirando as espadas das mãos erradas, já que, como a gente viu, pro pai do Chihiro era muito importante que as espadas que ele fazia caíssem em mãos certas, em mãos de pessoas que iam proteger outras. A gente vê que o Chihiro e o Shiba já estão em Tóquio e Shiba chama o Chihiro em seu quarto, dizendo que eles têm que ir em um local, porque ele finalmente encontrou alguém que viu as espadas mágicas. E assim acaba o 2º capítulo. 3º capítulo. O capítulo começa com uma menina chamada Hinao, falando que as espadas são permitidas para a autodefesa. E por causa disso, o Japão não precisa mais da segurança pública. Afinal, todo mundo tem uma espada para se autodefender. Nessa situação, a Yakuza teve uma ideia de se autoproteger melhor, se autoproteger de uma forma mais poderosa, contratando magos para fazer sua defesa. A Hinao diz que em Tóquio existe mais de 1000 magos, e diz que em Tóquio é onde eles se concentram mais, é onde tem mais magos em todo o Japão. Então, basicamente, o lugar que a Hinao trabalha é um local para contratar esses magos. E atrás dela é mostrado um cartaz que o Shiba pediu para que ela colocasse. Esse cartaz é para quem tem as informações sobre a organização de magos entrar em contato com o Shiba. E ele até diz no cartaz que os membros dessa organização possuem uma tatuagem na mão. No local que a Hinao trabalha, apareceu uma garota. Mas antes dela ser apresentada, a cena corta e a gente vê a chegada do Shiba e do Chihiro. O Chihiro já chega perguntando o que importa, que é sobre quem viu as espadas mágicas. A gente descobre que quem viu as espadas mágicas é aquela criança que entrou no local. Ela veio para esse lugar porque, como disse, esse local é um local para contratar magos. E ela queria contratar um mago para proteger ela, porque uns caras malvados estavam perseguindo. A Hinao pergunta quem são esses caras e a criança diz que esses caras têm espadas muito fortes. A menina acorda e o Shiba pressiona ela para ela falar direito quem são esses caras que estão perseguindo ela. Ela fala que é órfã e não tem uns pais, por isso não pode voltar para sua casa, e o Chihiro, preocupado com ela, leva ela para comer no restaurante. Eles começam a conversar no restaurante e a menina revela que o nome dela é Charu. O Chihiro pressiona a garota para ela falar, mas ela se nega a se responder de qualquer jeito. Um cara alto e muito suspeito entra no restaurante e senta atrás de Chihiro. O Chihiro pede para Charu descrever como essa espada forte que os caras malvados que estavam perseguindo ela usavam. A Charu diz que uma nuvem sai da espada, e o Chihiro já começa a acreditar na sua história. O cara suspeito sentado atrás do Chihiro começa a discutir com o chefe da cozinha, e com um só golpe, o cara suspeito mata o chefe da cozinha, colocando 2 hashis em sua garganta. O Chihiro rapidamente se levanta e o homem misterioso joga uma bolinha, e ao dizer a palavra furaco, essa bolinha explode. Chihiro é jogado pra longe, pra fora do restaurante, e começa a se perguntar várias coisas. Se perguntar se esse era o perseguidor da Charu, e começa a raciocinar que esse é um dos capangas do cara que tava com a espada mágica. Esse capanga capturou a Charu, e a menina grita em prantos pedindo socorro, e assim acaba o 3º capítulo. 4º capítulo. O 4º capítulo começa com tudo na luta do Chihiro contra o capanga. O plano atual do Chihiro é salvar a garota e depois tirar informações desse cara. O Chihiro já usa sua técnica
técnica especial, o Entenkuro, pra cortar a fita que tava prendendo a Charu. Shiba rapidamente pega a garota e leva ela pra um lugar seguro, mais uma vez usando sua magia de teleporte. A garota ficou muito impressionada com tudo aquilo que ela viu e diz que quer fazer aquilo também. E o Shiba começa a explicar que pra ela fazer aquilo, ela vai ter que se esforçar muito, porque aquilo é feito com Genryoko. Genryoko é a energia vital que compõe a magia e todo ser vivo tem. Então basicamente o Genryoko é o Ki, é o Nen do universo de Kagurabachi. Shiba também diz que a espada de Chihiro é a espada mais forte que existe. Essa espada tem o poder de absorver Genryoko, amplifica e elabora com uma densidade tão grande que nem o corpo humano é capaz de suportar. Quando esse processo acontece, esse Genryoko absorvido toma uma forma. Que forma é essa? É a forma dos peixes. Uma parada muito interessante é que o Kapanga e o Chihiro vão conversando ali, e o Kapanga fica surpreso por mais uma espada mágica, e fala, então existem outras por aí. E o Chihiro fica encucado, tipo, dizendo, outras? Então vemos que realmente esse Kapanga é o Kapanga dos magos da organização. Até porque, até agora, os únicos portadores de espadas mágicas são o Chihiro e a organização de magos negros. O Kapanga já tá muito puto, muito bolado, e tá dizendo que se aquela garotinha não aparecer, o Chihiro vai ter o mesmo fim que a mãe da garota. O Kapanga começa a jogar várias e várias bombas, e a gente vê que o Chihiro tem excelentes reflexos, porque ele tá desviando de tudo. O Chihiro, ao ouvir tudo isso que o Kapanga tá falando pra uma garotinha, ele fica muito indignado. Chihiro defende todas as bombas que o Kapanga jogou. O Kapanga rapidamente vai pra trás do Chihiro, pra tentar dar um último golpe. E vemos uma cena muito foda e curiosa. O Chihiro corta o braço do Kapanga e usa a habilidade dele contra ele mesmo. Então realmente, a gente vê que a espada do Chihiro pode absorver o Genryoko do oponente e usar sua magia contra ele mesmo. Chihiro finaliza o Kapanga e vai conversar com a garota. O Chihiro diz que vai proteger ela porque a garota tá sendo perseguida. Então a organização de magos agora tá indo de encontro ao Chihiro, já que ele tá protegendo a garota. O Chihiro volta pra falar com o Kapanga e diz que tem apenas 3 perguntas. Quem está com as espadas? Por que vocês estão atrás daquela pirralha? E onde está a espada mágica Oregumo? E assim acaba o 4º capítulo. Simplesmente muito bom. Tô gostando demais desse mangá, até porque é um novo shonen e a gente tá com falta de shonen. A maioria dos tá acabando. Shonens como One Piece, Boku no Hero, Jujutsu estão chegando ao fim, então por isso que eu tô muito hypado pra esse novo shonen. Claro que ao meu ver não é um shonen padrão, a gente vê que tem muito sangue, muita brutalidade, vai ser alguma coisa mais tipo Chainsaw Man, e até agora tá bem padrão. A motivação também é bem padrão. O pai dele morreu, então ele tá indo atrás de vingança, e temos a organização fodona, bem padrão mesmo, tanto que foi muito comparado com o começo de Kimetsu no Yaiba, que basicamente é a mesma coisa. Eu gostei muito desse início, pois foi muito acelerado. Esses 4 capítulos praticamente foi ação, e agora nesse 4º foi explicando um pouco mais de como funciona o sistema de poder desse universo. E por isso que eu tô com um pouco de medo, porque o autor já tá entregando muita coisa já rapidamente. Foi apresentado o passado do Chihiro, o mistério de como o pai dele consegue botar magia nas espadas, o mistério do porquê a garota tá sendo perseguida. Então já foi apresentado muita coisa logo de cara. Sobre os personagens, o que eu mais gostei foi o do Chihiro e do Shiba, até porque foram os mais que apareceram. Gosto muito do estilo de personagem do Chihiro. A relação entre os dois me lembrou muito a do Goji e do Yuta. O Chihiro é aquele garoto que não é Ed, ele não chega a ser Ed, mas ele é calado, toda hora com essa mesma cara. E o Shiba já é um cara mais adulto, só que ele não é tão sério. Deu pra ver, né, pelos capítulos, que ele é descontraído. Gostei também dos designs dos personagens, que por mais que sejam, entre aspas, normais, ainda são muito estilosos. O Chihiro parece o Blade com essa roupa preta. O Shiba parece um personagem vindo direto de Chainsaw Man. Ele literalmente parece um caçador de demônio. E o design desse Kapanga que apareceu também muito foda. Se ele não fosse um merda que falou tudo aquilo pra achar, eu acharia que ele poderia se unir à equipe, já que ele tem um design muito legal pra um Kapanga qualquer. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like, isso me ajuda muito. E comentem se querem mais vídeos sobre Kagurabachi e querem reviews sobre Kagurabachi também. Valeu, falou!